tropeçou em um segredo escondido na foto do casamento deles. Os 2 dedos da esposa estavam cruzados. Era um gesto pedindo perdão a Deus, o que significava que os votos não tinham validade. Quase 10 anos de casamento tinham sido uma piada, e a mulher com quem ele vivia todos os dias era uma fraude. Truman mal conseguia aceitar aquilo. No dia seguinte, ele foi deliberadamente até ela para descobrir a verdade, mas parecia que ela já estava esperando por isso. Ela rapidamente soltou que tinha uma cirurgia para fazer. Cirurgia de urgência? A esposa dele nunca foi tão ocupada assim, mas naquele dia ela estava completamente diferente do normal. Isso só deixou Truman ainda mais certo de suas suspeitas. Então ele disse: "Eu vou cruzar os dedos." Era o tipo de mentira óbvia que até uma criança perceberia, mas ela fingiu não ouvir. Um segundo depois, forçou um sorriso profissional. Claro que Truman percebeu na hora. No momento em que ela não estava olhando, ele pegou o casaco e a seguiu. Ele queria saber exatamente o que ela estava escondendo, mas assim que entrou no hospital, um funcionário o impediu, dizendo que uma cirurgia de emergência estava em andamento. Era exatamente como Truman suspeitava. Ele virou como se fosse embora e então voltou rapidamente. Estranhamente, não eram só os funcionários bloqueando sua entrada. Até pacientes em cadeiras de rodas tentavam impedi-lo. Quando finalmente chegou à porta da sala de cirurgia, viu algo inacreditável. No momento em que o cirurgião abaixou o bisturi, o paciente sentou-se de repente, acordado, e gritou por socorro. Ficou claro que a esposa dele não era realmente médica, mas Truman não fazia ideia de que as mentiras iam muito além dela. O mundo inteiro em que ele vivia era falso. Ele tinha vivido dentro de um enorme estúdio fechado durante toda a sua vida. O sol era um holofote gigante. A lua era o centro de controle. E a equipe trabalhava ali todos os dias. Era o maior reality show do mundo. E Truman tinha nascido dentro dele. Incontáveis câmeras escondidas capturavam cada movimento seu. Mais de 17 bilhões de pessoas ao redor do mundo assistiram ele crescer. O céu era falso. A lua era falsa. Até as pessoas ao redor dele eram falsas. Seus pais e sua esposa. Ele era o único que não sabia. Para todos os outros, aquilo era apenas atuação. Para Truman, era a vida real. Ele estava vivendo uma mentira fazia 30 anos. E era exatamente por isso que o programa era campeão de audiência. As pessoas se reuniam diante da TV sempre que podiam, apenas para assistir sua vida real acontecer. Mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Uma manhã, Truman cumprimentou os vizinhos como sempre fazia. Eles responderam calorosamente, como sempre: "Ah, e caso eu não te veja, boa tarde, boa noite e bom dia." Ele já tinha perdido a conta de quantas vezes repetiram essa mesma frase. Mas quando estava prestes a entrar no carro, algo caiu do céu. Assustado, ele foi verificar. Era um holofote. Ele não fazia ideia do que aquilo significava, então deixou pra lá. Mas quando estava prestes a ir para o trabalho, o rádio interrompeu a programação com uma notícia urgente. Um avião teria sofrido uma pane sobre a cidade e derrubado algumas peças. Era uma tentativa óbvia de acalmar suas dúvidas. Mais tarde, passando pela banca, comprou uma revista. Como sempre, no trabalho, quando ninguém estava olhando, ele arrancou uma página com a foto de uma mulher. Aquela página seria importante depois. Então seu chefe apareceu com uma nova tarefa: visitar um cliente na Ilha do Porto. Era longe e Truman não queria ir, mas o chefe avisou que se ele não fechasse um contrato logo, seria demitido. Relutante, Truman aceitou. Mas quando se aproximou da balsa, viu um barco afundado. E de repente, uma memória antiga voltou à tona. Quando era jovem, ele tinha saído para velejar com o pai. Uma tempestade repentina atingiu o barco. O pai caiu na água e desapareceu. Tudo tinha sido encenado pelo diretor, mas Truman ficou traumatizado desde então, com medo do mar e de barcos. Aquela viagem de negócios também era encenada. O diretor sabia que Truman estava pensando em viajar pelo mundo. Se ele chegasse à borda do estúdio e descobrisse a verdade, o programa acabaria. Então colocaram aquele naufrágio ali para ativar seu medo e fazê-lo desistir. E funcionou. Ainda assim, coisas estranhas continuavam acontecendo. Um dia, enquanto Truman estava no jardim, sua esposa correu até ele segurando um produto, anunciando bem na frente dele: "É o Chef's Pau. Corta, rala, descasca, tudo em um." Ele ficou confuso. Ele não sabia que ela estava fazendo uma propaganda ao vivo, porque a audiência do programa era tão alta que qualquer anúncio ali atingia o mundo inteiro instantaneamente. Naquela noite, Truman contou ao seu melhor amigo, Marlon, que queria largar o emprego e viajar o mundo. Marlon não concordou nem discordou, apenas disse para ele pensar com calma. Depois, Truman ficou sozinho na praia. De repente começou a chover, mas só em cima dele. Ainda mais estranho, a chuva o seguia quando ele se movia. Era apenas uma falha técnica da produção, mas aumentou ainda mais suas suspeitas. No dia seguinte, um homem sem teto apareceu do nada. Apesar da aparência envelhecida, Truman reconheceu seu pai na hora. Ele gritou: "Pai!" Mas antes que pudessem falar, 2 membros da equipe agarraram o homem e o arrastaram para longe. Truman tentou seguir, mas um grupo de corredores ocupou a rua inteira, bloqueando completamente seu caminho. Parecia que o mundo inteiro estava
tentando impedi-lo. Ele só conseguiu assistir enquanto seu pai era levado embora. Em casa, contou para a mãe, mas como esperado, ela ignorou, dizendo que era só culpa pela morte do pai pregando peças na mente dele. Naquela noite, Truman pegou um cardigã vermelho no porão. Uma lembrança ligada a uma garota que ele tinha conhecido na faculdade. Bastou um olhar do outro lado da sala para que ele encontrasse os olhos dela. Lauren, os olhos brilhantes dela, o conquistaram imediatamente. Mas os produtores tinham outros planos. A futura esposa dele apareceu e interrompeu tudo. Mais tarde, no baile da escola, Truman viu Lauren de novo, mesmo no meio da multidão. Mas logo ela foi puxada para longe. Ele achou que nunca mais a veria, até que o destino os juntou de novo na biblioteca. Dessa vez, Truman a convidou para sair. Ela aceitou na hora. Depois o arrastou para uma fuga desesperada, como se estivessem sendo observados. Eles correram até a praia. Lá, Lauren disse algo chocante. O mundo em que você vive é falso. Tudo é encenado. Você precisa sair. Mas antes que Truman pudesse entender, um homem de meia idade apareceu dizendo ser o pai dela. Ele afirmou que ela era delirante e fazia isso com todos os namorados. Depois, empurrou Truman. Sai daqui. Vamos. Tchau. Não se preocupe. Lauren deixou com ele um aviso estranho e um cardigã vermelho. E então desapareceu da vida dele para sempre. Os botões do cardigã estavam amarelados pelo tempo. Mas Truman ainda lembrava dela claramente. Atrás do porta-retratos da esposa, ele guardava uma colagem de recortes de revista. Os olhos eram de uma capa da revista daquele dia, porque se pareciam muito com os dela. O pai de Lauren uma vez tinha dito que eles se mudaram para Fiji. Desde então, Truman sonhava em deixar Sea Haven para encontrar aquele lugar distante. Mas nesse momento, sua esposa entrou no porão. Ele escondeu tudo rapidamente e fingiu que estava consertando o cortador de grama. Ela voltou a fazer propaganda outra vez. Era óbvio que aquele casamento perfeito e suave era vazio e sem sentido para ele. Na manhã seguinte, ele dirigiu até o trabalho como sempre, mas o rádio mudou para outro canal do nada. Eles não estavam lendo as notícias, eles estavam descrevendo cada movimento dele. Momentos depois, Truman descobriu um segredo